Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista confirma mais 3 óbitos por coronavírus no município. Levantamento aponta baixa hospitalização de pessoas vacinadas contra a Covid-19. Senado aprova a retomada do auxílio para profissionais do setor cultural. E no terceiro episódio da série Mãe, a romantização da maternidade. Quarta-feira, 5 de maio, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Um levantamento feito pela Secretaria da Saúde do Estado apontou que 99,9% dos mais de 2 milhões de vacinados contra a Covid no estado não contraíram a doença após a imunização ou, se infectados, não precisaram de hospitalização por conta da doença. A vacinação contra o coronavírus avança lentamente no Brasil, mas os resultados da imunização já são sentidos no sistema hospitalar. Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde do Estado no mês de abril apontou que 99% das mais de 2 milhões de pessoas que já foram vacinadas na Bahia não contraiu a Covid-19. Dos infectados, a pasta identificou que somente 382 casos houve necessidade de internação. De acordo com a CESAB, dos 382 casos onde houve necessidade de internamento, somente 99 tinham completado o esquema vacinal, com o recebimento de 2 doses da vacina. Dos casos levantados, 21 foram em Vitória da Conquista. A infecção pós-vacinação é possível, pois a vacina não é cura. Ela auxilia nosso corpo na produção de anticorpos que combatem o vírus. Para o imunologista Diego Moura, os números baixos de internação após o recebimento das vacinas mostram a efetividade dos imunizantes aplicados no Brasil. O que a gente tem observado, isso é no país todo, não é só em Vitória da Conquista, nem no estado da Bahia, é realmente o quê? Diminuiu bastante o número de internação de pessoas idosas nos hospitais, pelo Brasil afora. E isso aconteceu justamente por conta do avanço da vacinação. Então, boa parte da parcela dessa população, boa parte dos idosos, boa parte já recebeu as 2 doses das vacinas, né? Então, eles já estão assim com a imunização praticamente completa. E isso acaba impactando nesses números. Que o que a gente observa agora é que está internando até mais jovens do que idosos. Então, isso mostra o poder da vacina. E quando a pessoa acaba contraindo o vírus, normalmente ela acaba desenvolvendo uma forma mais leve da Covid-19. Acaba não tendo complicações, porque é essa a função da vacina. A vacina, a função dela é impedir que você desenvolva a forma moderada e grave da doença, e são essas formas que levam a pessoa a acabar sendo o quê? Internalizado. A vacinação contra a Covid-19 já está entrando no 4º mês no Brasil. Enquanto a imunização não é ampliada, os cuidados preventivos se mostram cada vez mais fundamentais, visto que abril foi o mês em que mais pessoas morreram de coronavírus. Os imunizantes utilizados no país são aplicados em 2 doses de uma forma que amplia a capacidade do organismo de produzir anticorpos para combater o vírus. Por isso, a importância de se observar o cartão de vacinação para não perder o prazo para retorno. Com as 2 vacinas que nós temos até o momento em uso, que é a Coronavac e da AstraZeneca, a gente sabe da importância da segunda dose para dar um grau de proteção maior, uma eficácia maior, principalmente quando a gente fala da Coronavac. A Coronavac é uma vacina que a gente sabe que ela só é eficaz quando você toma a segunda dose da vacina. Isso já foi demonstrado pelos artigos publicados, Já a AstraZeneca, a gente tem informação que é uma vacina que já é capaz de proteger com uma dose só da vacina, mas é importante que, depois que completar 12 semanas da primeira dose, a pessoa volte para tomar a segunda dose, para que sua eficácia vacinal suba de 76% para 82%. E caso ela não volte com 12 semanas, essa eficácia ela cai para 30%. Então, isso demonstra o quê? A importância de tomar a segunda dose das 2 vacinas que nós temos em uso atualmente no Brasil.
Dados como estes reforçam a importância da vacinação para que haja uma queda sustentada do número de solicitações de internamento. Vamos agora aqui para o telão ver os dados da pandemia na região sudoeste. Em Vitória da Conquista são 26.967 casos confirmados, 169 confirmados nas últimas 24 horas, 402 casos ativos, 435 óbitos e 26.130 recuperados. Leitos de UTI aqui são 70, 81% ocupados, 78 leitos clínicos, 60% ocupados. Agora, os dados de Jequié. Em Jequié são 14.441 casos confirmados, 23 nas últimas 24 horas, 628 casos ativos, 13.491 recuperados, 292 óbitos, um óbito registrado em Jequié nas últimas 24 horas, 29 leitos de UTI 90% ocupados, 58 leitos clínicos 78% ocupados. Agora os dados de Itapetinga. Em Itapetinga são 4.542 casos confirmados, 13 de anteontem para ontem, 71 casos ativos, 4.358 recuperados e 113 óbitos, um óbito registrado em Itapetinga nas últimas 24 horas. E Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, cidades em que a UESB tem campus acadêmico, iniciaram o cadastro para a vacinação dos servidores da educação, conforme orientação da Secretaria de Educação do Governo do Estado. Segundo o órgão estadual, a responsabilidade pela vacinação é das secretarias municipais de saúde. A UESB orienta os servidores efetivos, comissionados, reda e terceirizados dos 3 campi que verifiquem como cada município vai conduzir a vacinação contra a Covid-19. A universidade alerta ainda sobre a documentação exigida, pois cada local possui etapas e calendários específicos para a imunização. Em Jequié e Itapetinga, a vacinação para os profissionais da UESB já teve início. Já em Vitória da Conquista, a imunização começa nesta quarta-feira, mas o grupo precisa se cadastrar previamente e de forma online. Confira as principais orientações de cada Secretaria de Saúde. De acordo com a Prefeitura de Itapetinga, na última terça-feira, o município passou a vacinar profissionais de educação da rede pública com mais de 55 anos, a partir das listas com os nomes dos profissionais contratados, encaminhadas por seus representantes. No dia 29 de março, a Prefeitura de Jequié vacinou servidores com idade superior a 55 anos. A partir desta quarta-feira, o órgão informa que a vacinação acontece em novo local e horário para os trabalhadores da educação com idade entre 45 e 49 anos. E para dar início à etapa de vacinação dos servidores da educação em Vitória da Conquista, a Prefeitura está realizando o cadastro de reconhecimento populacional. Com os dados informados, os profissionais de 55 a 59 anos passam a integrar a lista de prioridades. Segundo o site da Prefeitura de Vitória da Conquista, os trabalhadores deverão apresentar o contra-cheque de abril de 2021 e o documento de identidade com CPF para receber a primeira dose. A UESB reitera a necessidade de acompanhar as informações divulgadas pelas prefeituras de cada cidade, uma vez que é de suma importância que todos os servidores da educação superior sejam imunizados. Vacina sim. E depois do intervalo, o Senado aprova a retomada do auxílio para profissionais do setor cultural e também o giro de notícias com as principais informações da região. A gente volta já. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte. Fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu.
mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. O futebol voltou com força total. 10 times em campo na disputa pelo título do Baianão 2021. Vai ser uma disputa lance a lance, ponto a ponto. E você ligado na TVE, a casa do futebol baiano. É exclusivo. Baianão é na TVE. É sua. É da Bahia. O SB Notícias está de volta fazendo um giro com as principais notícias do dia. Acompanhe. A campanha de vacinação contra a Covid-19 foi ampliada para a segunda fase nesta quarta-feira em Vitória da Conquista. A Secretaria de Saúde da cidade recebeu 9.600 doses da vacina de Oxford, que serão destinadas à imunização de profissionais da educação de 55 a 59 anos, pessoas com doenças crônicas, portadoras de síndromes e pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, incluindo, nesta etapa, apenas transplantados, pessoas com síndrome de Down e imunossupressão. Uma carga com 750 mil maços de cigarros com nota fiscal irregular foi apreendida nesta semana pela Polícia Rodoviária Federal em Vitória da Conquista. De acordo com a polícia, a mercadoria embarcada em uma carreta no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tinha como destino final a cidade de Salvador. A carga foi avaliada em aproximadamente R$3.500.000. A carga foi encaminhada à Secretaria da Fazenda da Bahia para regularização fiscal, o que inclui o pagamento de tributos e multas. A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, começou nesta quarta-feira a ampliação da vacinação contra a Covid-19. Nesta primeira fase, a vacinação ocorrerá em pessoas com doenças crônicas, portadoras de deficiência e pessoas com comorbidades de 58 a 59 anos. Também está autorizada a imunização das gestantes e puérperas que comprovem a existência de comorbidades, independentemente da idade, com ressalva à indicação clínica dos fabricantes das vacinas, que são para maiores de 18 anos. Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira na BR-242, trecho de Barreiras, oeste da Bahia, após ser flagrado com um carro clonado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o suspeito já tinha passagem pelo crime de receptação. A PRF informou que a ação ocorreu no quilômetro 800 da rodovia. Uma equipe fazia o trabalho de fiscalização quando desconfiou de um carro que se aproximava. Ao perceber que seria parado, o motorista adentrou em uma estrada vicinal, mas foi interceptado e abordado pelos policiais. O veículo apreendido e o motorista foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil local para os procedimentos cabíveis. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio será aberto ainda esse mês. De acordo com o edital do INEP publicado no Diário Oficial da União, os estudantes que preenchem os requisitos poderão fazer o pedido entre os dias 17 e 28 de maio. Para pedir a isenção é preciso ter cursado todo o ensino médio ou estar cursando a última série do ensino médio em escola da rede pública ou ser bolsista integral na rede privada, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Pelo cronograma, o resultado dos pedidos de isenção será divulgado em 9 de junho, com período de recurso aberto entre os dias 14 e 16 do sexto mês do ano. O resultado dos recursos será conhecido em 25 de junho. Hoje é o Dia Mundial de Higiene das Mãos e a data foi criada para aumentar a conscientização sobre esse cuidado simples, que ajuda a salvar vidas. Além de prevenir doenças como a Covid-19, lavar as mãos com água e sabão é fundamental para combater a resistência bacteriana, uma ameaça global que provoca a morte de 700 mil pessoas a cada ano.
A Organização Mundial da Saúde estima que até 2050, as doenças resistentes a medicamentos vão causar 10 milhões de mortes por ano. Esse número pode ser reduzido se as pessoas lembrarem de higienizar as mãos com frequência. O plenário do Senado aprovou um projeto que retoma a Lei Aldir Blanc, criada no ano passado para ajudar profissionais do setor da cultura durante a pandemia da Covid-19. O texto, que agora segue para a Câmara, permite a estados e municípios a utilização, até o fim deste ano, de recursos reservados para cumprir a lei, mas que, na prática, estão parados. O Senado aprovou na última semana a prorrogação do auxílio emergencial e dos prazos relacionados à aplicação e prestação de contas dos recursos da Lei Aldir Blanc. A legislação foi criada a partir de uma iniciativa do Congresso para socorrer, nos moldes do auxílio emergencial, o setor da cultura, fortemente atingido pela pandemia da Covid-19. Foram 3 bilhões de reais no meio da pandemia, com 3 faces. Primeiro, pagar um auxílio emergencial para os fazedores de cultura, o iluminador de palco, o técnico de som, o contra-regra, a maquiadora, o maquiador, enfim. Então, esses estavam e estão em desemprego, porque não tem show, né? Então, o espetáculo parou no Brasil. No teatro, no cinema, os cinemas fecharam, os bares fecharam, o cantor de bar ficou sem emprego. Então, isso tudo levou à necessidade de dar o auxílio emergencial, R$ 600 e R$ 1.200 para famílias monoparentais. Aí veio a segunda face da lei, que foi a garantia do apoio aos espaços culturais, os pequenos teatros, as pequenas áreas e casas de show, e isso houve esse apoio. E a terceira, o terceiro fomento da lei foi o fomento aos espetáculos, aos congressos, aos seminários, às lives, e, sem dúvida, aos filmes, e isso sustentou e nutriu a cultura o ano passado. O projeto dá a estados e municípios mais tempo para alocação de recursos de projetos culturais já aprovados. A Lei Aldir Blanc destinou 3 bilhões de reais em auxílio emergencial, subsídio para manutenção de espaços culturais e também para editais e chamadas públicas, beneficiando cerca de 700 mil trabalhadores. Os beneficiários deveriam prestar contas em até 120 dias após o recebimento da última parcela. A proposta estende este prazo até o final de 2022. Além disso, a data limite para a devolução dos recursos não utilizados, que chega a 65% dos 3 bilhões, será prorrogada até dezembro de 2021. O projeto 795, de origem do Senado, veio para a Câmara, foi relatado pelo deputado Danilo Cabral, de Pernambuco, e foi aprovado quase à unanimidade. Estamos esperando que o senhor presidente da República sancione esta lei. Nesse momento de grandes dificuldades enfrentadas pelo segmento cultural, a prorrogação do auxílio da Lei Aldir Blanc chega como uma notícia de esperança, principalmente para o povo nordestino, que pelo segundo ano consecutivo não poderá celebrar o São João, a maior festa da região. Vamos aguardar e, imediatamente, logo que o recurso saia e seja distribuído aos municípios, os fazedores de cultura devem se reunir com os secretários ou diretores ou, enfim, a estrutura cultural que tem em cada prefeitura para ver como esse recurso residual será utilizado. Mas já entramos também com a proposta da Aldir Blanc 2, que não tem auxílio emergencial, porque não estamos mais na emergência sanitária, vai assinada pela deputada Jandira Fegali e vários coautores, entre os quais eu também, e nessa lei nós vamos criar a Loteria da Cultura, vamos gerar expectativas de fomento através do Fundo Nacional de Cultura, para dar um up na cultura brasileira que está sofrida também com essa pandemia. Boa notícia para o setor cultural. Chegou a hora da previsão do tempo. Vamos saber como ficam o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. Quarta-feira com sol entre nuvens na cidade de Vitória da Conquista. A temperatura mínima prevista é de 17 e a máxima de 28 graus. Na quinta-feira haverá variação de nebulosidade, com mínima de 17 e máxima de 28 graus. A previsão para sexta-feira é de sol com aumento de nuvens, mínima de 17 e máxima de 28 graus.
Vamos agora conferir o tempo e a temperatura para outras cidades da região sudoeste. Na cidade de Anagé, sol entre nuvens. A menor temperatura é de 19 graus e a maior de 31 graus. Quarta-feira, com possibilidade de chuva na cidade de Itapetinga. Os termômetros oscilam entre 19 e 28 graus. Já na cidade de Jequié, variação de nebulosidade durante a manhã. Na parte da tarde, o sol deve aparecer. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 31 graus. No próximo bloco, você vai ver o terceiro episódio da série Mãe e também a Biblioteca Comunitária do Mirucário, aqui em Conquista, está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos. É um instante só, a gente volta já. Quando se fala no Nordeste, logo a gente pensa na sua rica produção cultural, no seu povo forte e alegre, nas suas maravilhosas praias e comidas típicas. Mas o Nordeste também é sinônimo de ciência. E você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco das pesquisas científicas que são desenvolvidas pelas universidades públicas nordestinas no Universiência. Nosso encontro marcado, dia 22 de maio. Estou esperando você! Chegamos ao momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus. Estivemos aqui, diariamente, trazendo informação, formação e conhecimento durante todo esse período. Mas com todos os hospitais cheios e o crescente número de casos, vamos ter que readequar o nosso trabalho para preservar a nossa equipe e continuar mantendo você, telespectador, bem informado. Por nossa segurança, por empatia, mais do que nunca, fique em casa. Redobre as medidas de prevenção, como o uso do álcool em gel, lavar as mãos com frequência, evitar tocar olhos e boca sem higienizar as mãos e, principalmente, o distanciamento social. Evite aglomerações, por você, pelos próximos, por todos. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, na luta contra o coronavírus. O UESB Notícias está de volta. Olha só, a Biblioteca Comunitária do bairro Mirucário, aqui em Conquista, além de oferecer aprendizado e conhecimento, está realizando uma campanha de arrecadação de material escolar, alimentos e produtos de limpeza. 50 famílias estão sendo assistidas pela biblioteca. Acompanhe. O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. A frase do padre Antônio Vieira foi o ponto de partida para a criação da biblioteca comunitária no bairro Mirucário, um espaço onde as crianças, jovens e adultos podem caminhar pelo mundo das letras. Com 2 anos e meio de atuação, já são 288 crianças cadastradas. Apesar da biblioteca ter ficado vazia durante a pandemia, o processo de socialização, onde o gosto pela leitura é descoberto, não cessou. A organização continua emprestando livros na modalidade delivery, entregando kits para que as crianças pudessem produzir desenhos e fomentar a escrita criativa e auxiliando nos estudos. Temos 10 frequentadores que fizeram o Enem e que estavam estudando através dessa ajuda que a gente oferecia com professores, com estudantes de cursos superiores, para conseguir fazer uma boa prova. Estamos distribuindo kits de materiais escolares, tanto para ajudar nessa questão das aulas remotas, da plataforma da Prefeitura, da Secretaria de Educação, mas também com mexer com o imaginário deles, trazer uma ludicidade também. As estantes estão recheadas de boas histórias infantis e também de clássicos como Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Capitães de Areia, de Jorge Amado. 10 voluntários ajudam nas atividades. Ângela é um deles. Ela começou a participar após a perda de uma filha e uma depressão. Em meio aos livros, ela consegue auxiliar as crianças no mundo literário. Foi aqui na biblioteca que eu tive aquela força que me levantou do fundo do poço. Então, eu quero passar para as crianças o que eu passava assim, de bom para minha filha, minha dedicação, meu carinho. E a forma dos livros, vem de tudo ali dentro do livro que vem, né? A sabedoria,
passar para as crianças o que é bom para elas, tirar aquelas crianças que ficam muitas vezes na rua. Então, acho que a biblioteca incentiva elas, a gente incentiva. Além do trabalho educacional e cultural, a Biblioteca Comunitária do Miro Cairo atende cerca de 50 famílias do bairro com doação de alimentos, produtos de limpeza e materiais escolares. O objetivo da organização é ofertar pelo menos 100 cestas por mês. A iniciativa visa incentivar a solidariedade para com o próximo. As doações podem ser feitas na Rua F, número 3, Bloco 4, Quadra I, Residencial Jacarandá, no bairro Miro Cairo, ou entrar em contato com o número 77991483341. E aí a gente está arrecadando uma frente de alimentos e na outra materiais escolares também, porque mesmo com as aulas remotas, temos muitos alunos que ainda, muitas mães, que não estão conseguindo suprir a necessidade de alimentação e muito menos ainda de caderno e lápis para as crianças. Existe uma tendência das pessoas em romantizar a maternidade e, quando começam as dificuldades, os obstáculos, os problemas, as mães sentem-se culpadas por não se sentirem tão felizes e realizadas no seu papel de mãe. No terceiro episódio da série Mãe, o repórter Mário Ribeiro aborda a romantização da maternidade. O imaginário social construído em torno da maternidade sempre apresentou a figura da mãe como uma heroína intuitiva, que encontrou no maternar o seu ideal de paraíso. Sem procurar diferenciar e compreender as especificidades de cada mulher, a sociedade romantiza e idealiza uma realidade que não representa o dia a dia de uma mãe. Numa sociedade pós-moderna, a maternidade é uma escolha. Mas por muito tempo, tornar-se mãe era o futuro comum e esperado para todas as mulheres. Essa imposição social, reforçada pelo capitalismo e pela força do patriarcado, além de privar mulheres de outras realidades, também ajudou a criar um ideal de maternidade que, na maioria das vezes, está longe do que de fato elas irão vivenciar. Reduzir a mulher a esse único campo biológico do tornar-se mãe é um jeito de encarcerar a mulher a esse papel. E isso serve muito à cultura do patriarcado, né? Essa libertação dos homens para poder ocupar todos os outros lugares e ser quem eles quiserem ser, faz com que esse discurso se perpetue, né? Da mulher ser a única responsável por essa cena. E dentro de uma sociedade de consumo, é preciso tornar isso bonito, né? É preciso tornar isso fácil, é preciso tornar isso vendável, né? Para que a mulher queira comprar esse discurso, né? Esse discurso vende. E é por isso que a gente precisa falar muito sobre uma maternidade real, possível, né? Uma maternidade com dores, mas também com prazer, né? Para que essa mulher possa escolher de forma racional se é isso mesmo que ela quer para a própria vida e não se tornar isso uma condição. E essa romantização de uma maternidade fácil e sem dificuldades cai por terra quando muitas mulheres se deparam com os desafios diários do cuidado de um filho. Comercial de sabão em pó, comercial de produtos infantis, a casa está sempre arrumada, a mãe está com o cabelo arrumado, as crianças estão com a roupa limpa. Então a gente acredita que quando a gente passar por aquilo vai ser dessa forma, só que não é. A casa fica bagunçada, a mãe tá com coque no cabelo, ainda não tomou água, não escovou o dente. E é assim que a gente vai seguindo, hein? Eu nunca imaginei que era uma receita de bolo, tá? Que você segue um padrão, que bebê tem manual, tá? Eu nunca imaginei isso. Mas eu não imaginava que a rotina da gente mudava tanto, sabe? Que você ia precisar de uma rede de apoio, que a maternidade, ela vai muito além do que a gente pensa, só quem vivencia entende, sabe? Mas eu imaginava que era mais leve, eu imaginava que meu bebê ia mamar e dormir, que eu não ia precisar dar uma atenção pra ele, sabe? Que ele, tudo bem, a gente vai cuidar, mas que não era dedicação. A ideia que a gente idealiza, né, realmente, era que tudo seria mais naturalizado, né? Principalmente um dos primeiros problemas que a maioria das mães tem é a amamentação. A gente acha que vai ser algo meio instintivo, automático, acha que vai dar conta de tudo. No Brasil, milhões de mulheres vivenciam a experiência de ser mãe.
Seria mais que óbvio afirmar que cada uma delas possui trajetórias e realidades distintas. Para algumas, a maternidade pode sim ser um mar de rosas e um verdadeiro paraíso. Para outras, não. E essa expectativa, quando não alcançada, acaba por gerar anseios e frustrações. E esse amor também que a gente sente assim pelo filho, ele é construído. Não é tipo, eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei assim, acho que uns 15 ou 20 dias eu olhava assim pra ele e ficava, gente, é meu filho, mas eu não tenho assim essa coisa. Aí vamos chorar, vamos culpar, que a culpa é o sobrenome de toda mãe. Eu comprava aquela ideia de que, ok, meu filho vai nascer e vai nascer uma mãe junta. E não. Otávio nasceu, eu fiquei sem entender por semanas o que estava acontecendo. Eu tinha um bebê nos braços, um ser humaninho maravilhoso, mas é como se eu não tivesse ligada a ele, sabe? E aquilo me dava um sentimento de frustração, porque eu olhava as outras mulheres e elas estavam lá com seus bebês, amando eles, aquelas flores, e eu não, sabe? Ele era um bebê, ok. E então eu tava muito no automático, eu não conseguia me conectar com meu filho. Eu precisei de um tempo para entender, eu precisei de um momento para me conectar com ele, e isso levou semanas, talvez até meses. Eu me senti frustrada, sabe, por isso. Porque eu olhava as outras mães e elas estavam lá super bem com seus bebês e entendiam, isso é um choro de fome, isso aqui é um choro de cólica. E eu ali naqueles 3, 4 primeiros meses eu não conseguia entender nada disso, gente. A psicóloga Marcela Aguiar afirma que essas mães precisam ter espaço para esses sentimentos, pois somente no dia a dia serão capazes de se fortalecer e de criar sua própria identidade materna. A mulher que se depara com a maternidade de primeira, né, na primeira vez, e sofre por ela, precisa encontrar espaço para narrar esse sofrimento, né? É preciso permitir a essa mulher dizer o que não tá bom, é preciso permitir a essa mulher sofrer, é preciso permitir a essa mulher chorar, é preciso permitir a essa mulher se arrepender para que ela se reconecte, né, com essa cena. Não é tão simples tornar-se mãe. Existe uma fala que é muito prejudicial para a maternidade, né? Diz que quando se nasce uma mãe, não, se nasce um bebê, se nasce uma mãe, né? Isso é a maior falácia que existe, porque o bebê ele nasce e ele é concreto, mas a mãe ela vai nascendo a partir da relação com esse bebê. Então é preciso tempo, né? Durante um tempo ela vai se achar incapaz, ela vai ter medo, ela vai nascendo junto à relação, ela vai nascendo junto ao conflito, ela vai nascendo junto à dor que é tornar-se mãe desse bebê. E é somente nessa relação forjada na realidade que ela pode tornar-se uma mãe suficientemente boa, capaz e potente para esse filho, que é uma mãe com problemas, né? Não existe uma mãe perfeita. A mãe com problemas é a mãe real e é a mãe possível. E quando ela acolhe isso dentro dela, ela faz as pazes com ela mesma. Apesar de diferentes, essas mães compartilham, a seu modo, a experiência e o aprendizado de criar e formar um novo ser. Uma tarefa difícil, com descobertas recompensadoras e muito afeto. Ai, que delícia! E o que fica para as futuras mamães é o desejo de um maternar consciente, com empatia e respeito ao seu próprio tempo. Todo dia exercito a empatia e a resiliência. Empatia, porque eu sempre procuro me enxergar como meu filho, porque todos nós já fomos crianças um dia, né? Então, assim, naquele momento que a criança quer o quê? Pular dentro da poça de lama. Não, que você vai se sujar. Aí eu tento lembrar da minha infância e falar, poxa, mas é tão legal, né? Por que eu não vou permitir isso? Depois a gente limpa. Então, vai pular na poça de lama. E a resiliência, porque, olha, maternidade, choro e culpa são, assim, a tríade. Não existe, assim, para algumas mulheres é mais leve, é mais fácil, mas para todas nós é sempre muito desafiador, porque
é formar um outro ser humano, é você educar do zero, né, uma outra pessoa. Então, sempre é desafiador. Sugestão que eu dou a quem está chegando nesse mundo agora de mãe de primeira viagem, que ainda está gestante, são duas coisas, na verdade. Nunca diga, se fosse com meu filho, eu não ia fazer isso. Não fala, porque volta e volta ligeiro. Não faça isso. E a outra coisa é exerça a sua maternidade. Porque muitas vezes a gente se cerca de pessoas que já são mães. Nossas mães, nossas avós, sogras, tias, primas, amigas. E elas sempre querem ensinar a gente a ser mãe. Só que a mãe perfeita para o nosso filho somos nós mesmas. Então, assim, não existe outra mãe melhor do que você. Você é a mãe perfeita para o seu filho. E ter isso todos os dias faz toda a diferença. O principal conselho é ouvir sempre o seu coração, né? Porque, principalmente para quem está grávida, os conselhos, os pitacos, e as pessoas às vezes ouvem coisas demais, acabam ficando insegura. E realmente dá uma insegurança. Teve diversos momentos que eu me senti insegura na amamentação, não trocar uma fralda, não dar banho. Então a gente tem que estar sempre ouvindo o nosso instinto, né? Ouvindo o coração da gente. O tempo voa, gente. De valor, a gente aprende a valorizar os momentos, sabe? Por mais simples que eles sejam, a gente aprende a dar mais valor às pessoas. Eu amo meu filho. Eu amo cada momento, por mais simples que seja, passar por ele. E eu aprendi a valorizar mais as pessoas e os momentos depois que o Otávio chegou, sabe? A gente aprende a ter mais carinho. Eu aconselho as futuras mães a respirarem bem fundo, a terem paciência e a se cercarem de boas pessoas. O mundo, as pessoas, elas gostam muito de opinar, de tipo, isso aqui vai ser bom. Não, isso foi bom pra você, foi bom pra teu filho. Pra minha realidade, talvez não funciona. Então, assim, respirem, acalmem, se olhem, se respeitem o filho de vocês, os bebês de vocês. Deem esse tempo pra vocês. E maternar não é receita de bolo. Maternar é um aprendizado diário. É difícil, mas compensa. O Otávio se escondeu. Cadê o... Aí, conseguiu! A realidade não romantizada prepara as famílias para as dificuldades do caminho, mas também pode mostrar o quanto devemos nos apoiar no amor e na entrega. E o ESB Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 3424-8763. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.